Amados e queridos irmãos em Cristo, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. A nossa gratidão a Jesus pela sua vida e pelo privilégio de poder compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. O tema dessa mensagem, queridos, ela é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Para isso nós queremos tomar um texto bíblico que está na 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 12, que diz assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu queria que você anotasse isso aí, porém, os nossos olhos estão postos em ti. O voo 447 da Air France, ele não termina. Esse voo começou no dia 31 de março de 2009. A rota que fazia era a rota Rio-Paris. Porém, às 23 horas e 25 minutos, esse voo ele cai no Oceano Atlântico com 225 pessoas a bordo, não houve sobrevivente. Porém, a Caixa Preta, depois de ter gastado 60 milhões de dólares e durante 2 anos de pesquisa, encontraram a Caixa Preta, que nós chamamos também de Voice Record, e após ler a Caixa Preta, as últimas frases do piloto Bonan, que estava no comando, quando ele olha para o comandante Dubois, que entrava no cockpit, ele estava no momento de descanso dele, ele entra no cockpit e ele pergunta: o que está acontecendo? E o comandante, primeiro oficial do voo, diz a ele: nós perdemos o controle e não sabemos o que fazer. Essa frase é uma das frases mais difíceis de alguém que está no comando dizer: nós perdemos o controle e não sabemos o que fazer. Nós vivemos num momento muito crítico da nossa nação brasileira. Sobre essa pandemia, não precisa ser um sábio conhecedor. Todos os jornais estão estampados que uma situação crítica bateu sobre a nossa nação, porque o vírus não parou, os hospitais eles continuam lotados, superlotados, não há vagas nas UTIs. A vacina ela não chegou a suficiente e a taxa foi muito pouco que eles colocaram vacinado, né? Talvez fosse uma esperança essa vacina, e todos estão depositando essa esperança na vacina para conter, evitar que as pessoas entrem em óbito, ou quiçá as pessoas são amenizadas, né, do transtorno que tem acontecido nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Os Ministérios da Saúde, as autoridades constituídas, eles não admitiram em entrelinhas, mas todos sabem que estão perdendo o controle. Por que perdendo o controle? Porque todos os recursos que são disponibilizados não é o suficiente para atender a grande gama da população. Mas como a história ela é cíclica, e desde quando você nasce, você enfrenta a adversidade, há momentos na sua vida que você está encurralado. Você olha para um lado, para o outro, os recursos humanos eles se esgotam, e você diz assim: eu não sei o que fazer. É nesse momento exato que você tem que buscar auxílio de quem pode fazer, de quem domina, de quem está no controle da sua vida. Uma frase bastante interessante que um amigo meu esse dia postou: aqui na Terra
nós perdemos o controle. Mas no céu alguém está no controle. E é o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, nós queremos trazer um pouquinho como alguém pôde dizer essa palavra sendo um rei, sendo um estrategista militar que estava no controle da nação de Israel. Quando você observa a história do rei Josafá, ele assumiu com 35 anos de idade e governou Israel durante 25 anos. Qual era a estratégia dele? Uma estratégia que ele colocou no coração dele, buscar ao Senhor. Ter o Senhor Deus como seu comandante maior. Mas ele ficou de mão cruzada? Não, ele estabeleceu um grande exército. Para você ter uma ideia, se você pegar o mapa de Israel, você vai descobrir que Israel é menor do que o estado do Paraná, bem menor, claro. Talvez do tamanho de Sergipe. E nesse estado de Israel, ele governado somente a parte de Judá, ele organizou e colocou 1.160.000 soldados. E estrategicamente, durante o seu território, ele montou cidade de guarnições. Mas uma coisa é certa, quando ele começa a reinar, no capítulo 20 ele diz que ele buscou a orientação de Deus. E uma coisa bastante interessante, ele não ensinou a arte de guerra para o povo comum, mas ele ensinou o povo a temer a Deus. Ele montou escolas para poder ensinar a lei do Senhor. Aí você pode dizer assim, mas o nosso estado é laico. É verdade, eu concordo com você. O nosso estado é laico, mas você não é laico. Os governantes podem ser laicos, mas a nação brasileira, ela foi criada num denominado comum do cristandade judaico-cristã. A nossa cultura, ela foi formada dentro dessa estratégia judaico-cristã. Então, todo o povo brasileiro, em si, a nossa maioria são pessoas cristãs. Haja vista que nós temos 3 grandes religiões que denominam-se cristã. Mas o que está acontecendo no nosso país pode ser alguma coisa errada que talvez nós estamos colocando em último plano. O plano talvez seria estabelecer, ou seja, Deus como prioridade. Como diz o Salmo 33, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E a palavra bem-aventurada, que o nosso português não consegue traduzir, ela coloca muito mais que feliz. É uma dimensão total de bem-aventurança, de regozijo, porque tem Deus como seu comandante maior. Então o rei Josafá, ele estrategista, ele ensinou a lei do Senhor, porém, todo mundo ao redor, todas as nações ao redor, temia o exército do rei Josafá e temia porque Deus era com ele. Ele tinha suas estratégias de guerra, ele tinha as suas armas de guerra também, mas as pessoas viam que tudo que ele fazia, Deus estava no comando, por isso que todas as guerras ele vencia. E afinal de contas, todo mundo ao redor temia o rei Josafá. Porém, para vencer o rei, como fazer? Como vencer a estrategista de guerra? Como vencer esse povo que confiava no Deus Todo-Poderoso? O que eles fizeram? Fizeram conglomerado, fizeram associação de reis de cidade, principalmente de Moabe e Edom. Então essas duas nações, onde passava, elas pegavam os soldados, todo mundo ajuntava-se, qual o objetivo? Destruir o rei Josafá e destruir Jerusalém e apossar dos seus tesouros. Mas, quando chegou a notícia para o rei Josafá, o que fez o rei Josafá? Ele temeu. O texto diz assim, então vieram, alguns deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria.
Então Josafá temeu. É interessante, você e eu, nós, quando vimos alguma coisa que foge ao nosso controle, o que faz? Nós tememos. Nosso coração dispara. O sangue é bombeado com mais intensidade para que você tenha uma reação. Ou você reage, porque toda lei, a terceira lei de Newton diz, toda força de reação corresponde a uma força de reação. Porém, de sentido contrário. Ou você reage ou você foge. Quando o rei percebeu que a multidão era muito grande, o que fez o rei? Ele não fugiu, mas ele correu para um lugar. Qual lugar é que ele correu? Pasme você. Ele correu não para a artilharia de guerra. Ele não correu para o general do seu exército. Ele não correu para os capitães. Ele não correu para a artilharia. Ele correu para o templo que eles adoravam a Deus. Talvez sejam os nossos problemas, quando as lutas, a dificuldade, o vírus chegou, e ele chegou para ficar, e esse vírus, ele é, segundo especialistas da área médica, ele é muito democrático, porque ele não poupa ninguém, ele não poupa brancos e negros, ele não poupa ricos e pobres, ele não poupa iletrados ou doutores. Então, ele está aí, ele é democrático, ele não poupa ninguém, ele está aí mesmo. Qual o propósito dele? Matar. E ele é invisível. Quando você está diante de um inimigo visível, você tem a artilharia de guerra pronta. Haja vista que nós estávamos dentro de uma guerra fria, até pouco tempo atrás, onde a Rússia e os Estados Unidos, ele estava ali dominando. Porque a Guerra Fria nunca terminou. Afinal de contas, os Estados Unidos ele tem hoje 1.780 bombas atômicas. A Rússia, 1.730. Então, todas elas estão estocadas para aprontar e para soltar a qualquer momento. E isso que nós imaginaríamos que ia acontecer quando as potências da Coreia do Norte apontaria para os Estados Unidos ou para a Rússia, eles teriam que usar essa estratégia de guerra. Mas não, isso não aconteceu. O que veio para matar? Um vírus invisível. E quando você tem uma coisa invisível, você não tem uma arma certa que vai detonar ele. As tentativas são enormes, eu louvo a Deus porque nós temos cientistas, médicos que estão na linha de frente, combatendo, lutando, mas a batalha ainda não foi ganha ainda. E ainda nós aguardamos ainda uma nova vacina, que será Deus que essa vacina vai resolver o problema do negócio. Mas enquanto isso, o que fazer? Quando se não sabe o que fazer? Essa é a questão. O que fazer quando não sabe o que fazer? O que fez esse rei? Esse rei corre para o templo. Por que o templo? Porque ele adorava a Deus. Ele confiava que ele tinha um grande exército, mas ele confiava no comandante superior, o Deus do céu e da terra. Quando no capítulo 28 e versículo 18, Jesus disse: é-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o maior, ele é o todo-poderoso. Como ele temeu, ele correu para onde? Correu para o Senhor. Talvez seja o nosso problema hoje no Brasil. Nós devíamos correr para o Senhor em primeira instância, mas nós usamos todos os recursos disponíveis, isso não é pecado, mas quando todas as condições ela não tem mais jeito, nós corremos para o Senhor. Talvez você que está me ouvindo, não é pecado você procurar um médico, você que tem algumas reservas, você procura auxílios médicos. Mas o que nós devíamos fazer primeiro era confiar no Senhor, ir aos pés do Senhor que tem todo o poder e autoridade. O que fez Josafá? Ele correu para o templo, para as igrejas e buscou ao Senhor. Mas ele fez só? Não, ele conclamou toda a multidão para buscar ao Deus. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades vieram para buscar o Senhor. E o rei Josafá se pôs de pé
na sinagoga. E junto com ele, toda aquela comunidade ao redor. Homens, mulheres e criança, e ele decretou um jejum. E para que serve o jejum? O jejum é para me quebrantar. O jejum não é para mim fazer regime. O jejum bíblico, ele é feito para me quebrantar diante de alguém, mostrar a minha fraqueza, a minha debilidade, o quanto somos pequenos diante da grandeza de Deus. Isso para que serve? Clamar a Deus, mas jejuar, quebrantar nós diante de Deus. O rei fez isso, proclamou um decreto para que todo mundo fizesse isso. Parece que nós estamos vivendo na contramão desse rei. E por quê? Porque nós decretamos o decreto de fechamento, que parece até um pouquinho meio antagônico. Você faz um decreto para fechamento e você mantém todo mundo aglomerado nos transportes públicos, dentro da aeronave. Então mantém todo mundo aglomerado. Quem é que paga a conta? As pessoas menos favorecidas, porque não consegue manter esse decreto em dias, porque precisa trabalhar para trazer o seu pão de cada dia. Afinal de contas, como diz o nosso presidente, a saúde e a economia trabalham junto. Porque se você não trabalha, não come. O que fazer nessa situação? Como diz a autoridade aqui do nosso município, todo mundo está certo, todo mundo está errado. Todos têm o seu ponto de vista. Ele esqueceu de dizer, mas Deus só tem um ponto de vista. Ele está no controle. Essa fase é por minha conta. Essa fase é por minha conta. Ele está no controle. E o que aconteceu? Ele clamou e chorou e ele disse, ah, Deus nosso. Se você tem uma versão que diz, ah, Deus nosso, está corretíssima. Uma coisa é eu falar assim, o nosso Deus não significa que você tem intimidade com Deus. Mas quando você muda a frase, ah, Deus nosso, significa que você serve o Deus verdadeiro e você tem intimidade com esse Deus. Você humilha aos pés deles, reconhece que ele tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então ele diz, ah, Deus nosso. Ele não falou, meu Deus. Ele falou, Deus nosso, porque todo mundo está envolvido. É o nosso caso, todo mundo está envolvido. Você e eu, nós podemos estar no mesmo barco. Eu sempre deixo bem claro, mas o segredo está dentro do barco de Jesus. É claro que todo mundo está atravessando essa crise, atravessando esse mar, tem tempestade, tem ventos contrários. Mas o segredo é estar dentro do barco de Jesus. Lembre disso. Não saia do barco de Jesus. Mas tem tempestade, tem luta, eu sou cristão, tudo bem. Mas permaneça dentro do barco de Jesus. Em qualquer momento ele pode repreender os ventos e os mares. Ele pode repreender. Lembra que, como eu disse, não existe nenhum instrumento que pode repreender o vento e nem o mar. Mas o Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra, que fez o mar e as tempestades, ele tudo pode. E desse, ah, Deus nosso. Qual foi a oração? Uma oração simples. Você não precisa ser um grande estudioso, você não precisa ser um grande espiritualista para poder fazer aquela oração grande, como se eu quero tomar o coração de Deus. Ele fez uma oração, se você contar, não levou mais do que 15 segundos. Ah, Deus nosso. Está vindo a multidão atrás de nós. E nós não sabemos o que fazer. Mas, porém, contudo, essa conjunção é bastante interessante. Mas, porém, contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está o segredo. Nós não sabemos o que fazer. Mas ele disse, os nossos olhos estão postos naquele que pode fazer. Assim como o Ministério da Saúde também não sabe o que fazer. Os hospitais também não sabem o que fazer. Mas nós temos certeza que aquele que nos fez,
aquele que governa, aquele que tem todo o controle, o Deus do universo, ele sabe o que fazer. E o que devemos fazer? Colocar os olhos sobre o Senhor. Talvez seja o nosso problema. Nós esquecemos de colocar os olhos sobre o Senhor. O nosso país cresceu muito. Tornamos uma maior potência em termos de celeiros de grãos mundial. Temos a maior exportação de carne, de aves. Nós temos a pecuária forte. E à medida que nós crescemos, isso a história também é cíclica, à medida que Israel crescia financeiramente, crescia em arte de guerra, eles esqueciam do Senhor. Israel vivia nesse ciclo. Quando eles obedeciam, Deus mandava a chuva produzia os grãos. Deus também tirava os inimigos, mas depois que eles obedeciam os mandamentos, o que acontecia? A seca vinha, a opressão vinha. Talvez seja o nosso caso. Nós crescemos muito financeiramente, tornamos uma potência praticamente mundial. Há uns países, por exemplo, lá que se o Brasil parar de exportar, eles entram em colapso. Mas o que aconteceu? Nós estávamos esquecendo do Senhor. É o problema. É quando você esquece do comandante. Assim como o comandante do BOA, que estava no fly rest, ou seja, estava no dormitório da aeronave. A aeronave tem um dormitório quando a tripulação é composta, geralmente fica um dormindo, revezando. Mas o que aconteceu? Bonan, ele lutou durante 15 minutos naquele voo do Air France 447. Eles perderam o controle e era simplesmente fácil. Era só ir lá pedir uma comissária que buscasse o comandante da aeronave. Afinal de contas, Dubois tinha 58 anos de idade, desses 58, 35 anos de pilotos. E mais 2.950 horas só comandando aquela aeronave. Ele conhecia aquela rota, rio, país, como a palma da mão. Ele sabia o que podia ser feito. Mas eles lutaram e não chamaram o comandante. Esse foi um dos grandes defeitos daquela tripulação, daquele voo. E isso serve para nós o quê? De exemplo. O nosso comandante, ele está atento. O nosso Deus, ele não dorme mais, como o Salmo 121. O Salmo 121, ele fala, não dormitará o guarda de Israel. Quando o salmista, ele fala assim, quando eu vejo os montes, olhar os meus olhos para os montes, montes aqui é o hebraísmo, é o nosso problema, a nossa dificuldade, os nossos temores, a nossa angústia. E ele fala assim, de onde vem o socorro? Mas ele tinha uma resposta. Ele não diz, o meu socorro vem do ministério tal, da segurança tal, não vem do ministério da vacina tal. Ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele fala assim, termina, eis que não dormirá e nem vai cochilar o guarda de Israel. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Então não se esqueça, você tem um Deus no céu que tem guardado você. Tem guardado a tua família e que tem todo o poder e a qualquer momento ele pode entrar com providência e exterminar esse vírus e nós tornamos sua nação forte, porque nós temos que confiar no Senhor Jesus. Aí, nesse momento, o que acontece? Deus usa um levita. Você sabe que em Israel, você tinha o sumo sacerdote, você tinha o sacerdote e você tinha os cantores chamados levita. Deus levanta um levita chamado Jaziel, o Espírito Santo toma ele, fala através da tua boca e diz assim, Josafá, fica tranquilo. Eu quero parafrasear para você que você possa entender. Essa guerra não é tua, Josafá. Você não vai precisar dar nenhum tiro de estilingue. Estilingue é uma arma que nós usávamos quando criança. Você não precisa fazer nada, essa guerra é minha, a peleja é minha. Você não tem que lutar. Quantas guerras nós podemos vencer quando nós confiamos no Senhor? Como eu disse, esse vírus é o inimigo invisível. Mas
Para Deus, ele é visível. Porque Jesus, ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Está lá em Colossenses 1:16. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Tudo que você não pode ver através do microscópio, assim como eu também como engenheiro, eu não consigo ver elétrons. A gente estuda a vida inteirinha sobre elétrons. 5 anos sobre elétrons. Mas nós conseguimos ver elétrons somente no laboratório e com muita dificuldade. Mas você sabe que dentro da tua casa, no condutor de energia da sua casa, tem bilhões de elétrons. Você não consegue ver, mas Deus sabe. Assim como esse vírus também, ninguém consegue ver ele é invisível aos olhos nossos, mas Deus sabe onde ele está. Deus sabe e conhece, ele tem os olhos como chama de fogo, tudo vê. As 7 cartas do Apocalipse, ela começa, eu conheço as suas obras. Talvez o que tenha escondido a vez da minha esposa, escondido da sociedade, mas Deus, ele conhece tudo. Por isso o salmista, ele diz, sonda-me, ó Deus, o meu coração. Sondar no original, no hebraico, significa me vir ao avesso. E quando Deus nos vira ao avesso, ele vai descobrir em nós o que tem no nosso coração. Então o rei Josafá levantou-se um levita e disse, Josafá, fica tranquilo. Eu estou vendo, eu vou exterminar esses inimigos seus. Nessa peleja você não tem que pelejar. Porque eu estou no controle. E por que aconteceu? Porque o rei Josafá, ele não confiou no seu exército. Embora em grandes números, mas ele estava com seus olhos fitos no grande comandante dos exércitos do céu. Você tem ideia de quantos anjos estão à disposição de Deus? A Bíblia não registra, mas são trilhões de anjos. E você sabia que só basta um anjo só que ele autoriza para destruir a cidade? Sodoma e Gomorra mesmo foi somente 2 anjos que foi lá destruir a cidade. Esse é o nosso Deus. Mas qual foi a estratégia de guerra? Eles começaram a louvar. Lembra-se que eu falei, os levitas, a responsabilidade deles primeiro era que construir o tabernáculo, carregar os equipamentos, mas adorar a Deus. Mas como adorar a Deus se a batalha não estava ganha? Pela fé. Pela fé. Deus havia falado pela boca do profeta, eles creram. Nós precisamos crer. Pela fé. Nós precisamos ver esse vírus exterminado. Mas nós temos que colocar os olhos sobre o Senhor. E fazer o que durante esse tempo, Manuel? O que fazer quando não se tem nada para fazer? Talvez você que me ouve, o que eu posso fazer? Eu sou um mero mortal, eu não estou na linha de frente. Eu não tenho o que fazer. Eu não sou médico, eu não sou pesquisador. Eu não sou do Ministério da Saúde. Eu não compro nada, eu não posso comprar nenhuma vacina porque a vacina não está disponível. Você pode fazer uma coisa bastante interessante. Você pode interceder. Você pode louvar a Deus. É através do nosso louvor, de gratidão a Deus. Eu quero perguntar, você adorou a Deus hoje pelo ar que você respira? É bastante interessante, porque um privilégio que nós temos hoje, você estamos tendo, é porque nós estamos respirando por meios naturais. Uma aeronave, quando despressuriza, nós só temos 15 minutos para trazer a aeronave daquela altitude de cruzeiro até 9.000 pés, ou seja, 3.000 metros, porque se não trazemos dentro de 15 minutos, o oxigênio extermina. E pasme você, em alguns lugares no Brasil está terminando o oxigênio. Muitas pessoas têm morrido por falta de oxigênio. E você é um privilegiado, eu também sou privilegiado, porque você está respirando o ar proveniente de Deus. Exatamente. O ar que você respira, ele que dá. Se ele retirar esse ar seu, simplesmente nós morremos. Será que não vale a pena adorar a Deus?
Você e eu já fizemos alimentação hoje, será que não vale a pena adorar a Deus? Então os levitas começaram a adorar a Deus pelo que Ele é. E se você adora a Deus, você adora porque Ele é, não é porque Ele fez. Eu costumo dizer que nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Se Ele abrir uma porta, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele é Deus. Se Ele não trouxe ainda a vitória para nós, Ele continua sendo Deus. E se eu partir para a glória antes? Talvez eu também estou na fila. Eu não sei qual é a minha senha da fila. Desde o momento que eu nasci, eu também entrei na fila. O bebê é um pacote. Costumo dizer a um pessoal antigo, o bebê é um pacote que a parteira ou ginecologista entrega para o coveiro. Exatamente isso. Nós temos um período de tempo, mas eu não sei, desde o momento que eu nasci, eu não sei que momento que eu estou nessa fila, eu não sei qual a minha senha, pode ser que a minha senha seja hoje. Mas o importante é estar com Cristo. Como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e morrer é ganho, porque nós temos a esperança. Se nós partimos antes, nós estamos indo para a casa do Pai. Com tristeza e dor, com angústia, eu estou vendo meus irmãos, os meus amigos partindo para a eternidade. Isso me entristece a minha alma porque eu sou humano. A palavra humanidade depende de humus. Humus é terra. A palavra Adão, nós somos pó. E eu me angustio. Eu choro. Por as pessoas não ter o que fazer mais. Os seus entes queridos estão indo e não pode ter o privilégio nem sequer de ver o seu rosto. Haja vista que esse vírus é tão cruel que nós não conseguimos mais ver o rosto daquela pessoa, mesmo falecido, nós conseguimos ver o rosto mais. Mas o Deus que você serve, Ele está no controle. E Ele pede para mim e você, coloca os olhos sobre o Senhor. E o rei Josafá, ele não pediu para que os levitas cantassem. Os levitas automaticamente eles começaram a adorar a Deus. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louva a Deus porque Ele é bom. Eu fiz pelo menos 3 refeições por dia. E todos os dias também eu sempre lembro de Lamentações 3:22. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Quando o ponteiro vira à meia-noite, eu lembro dessa palavra que o profeta Jeremias colocou. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. E se você está aí, é pela sua bondade e misericórdia. Se eu estou aqui, é pela bondade e misericórdia. Eu não mereço. Tudo Ele é bom. Ele é bom para você estar guardando a sua vida. Será que não vale a pena adorar Ele pelo que Ele é? E todo mundo agora engatou. A comunidade toda começou a louvar a Deus. Desde mulheres, crianças, todos em pés, em símbolo de reverência a Deus. Parar e ficar em pé. O texto que o profeta diz para Josafá: Josafá, você fica em pé e fica parado, que o livramento é meu. Essa é a confiança que temos.